Muito boas-vindas a todo mundo a mais um vídeo aqui no canal da Faber House. Nesse vídeo eu vou conversar com Antônio Piscinini, que trabalha aí já há mais de 5 anos com a Acquia. A gente vai falar um pouco sobre plataformas digitais, sobre como a gente pode produzir e desenvolver soluções digitais mais rápido, né? O time to market que está sempre sendo um desafio para nós, então a gente tem tecnologia para nos ajudar. Eu trouxe o Antônio para conversar com a gente sobre isso, falar um pouco sobre plataformas, sobre desafios, sobre tecnologia e, claro, eu sempre vou tentar trazer aqui o olhar do design para complementar e para a gente conseguir conectando os pontos nesse mundo digital que a gente vive. Então, Antônio, novamente, obrigado por ter aceitado o meu convite e estar aqui com a gente no canal da Faber House. Valeu, meu caro. É um prazer, cara. Obrigado pelo convite aí. Enfim, espero que eu possa agregar um pouco do lado, talvez um pouco de experiência, talvez a plataforma em si, né, que a gente vai discutir um pouco adiante, nesse mundo aí que, enfim, é um mundo super importante. Acho que hoje em dia, design tá super em alta, né, então não só a qualidade do produto, mas assim, a maneira como esse produto se interage, né, com os produtos, serviços, qualquer coisa, né, então acho que isso é uma maneira de se expressar. Exato, queremos, nós designers queremos que mantenha aquecido, que venha muitas oportunidades para nós, né? Eu achei muito bom. Muito bem, eu vou começar perguntando, Antônio, falando um pouco sobre o seu papel hoje, né? Então, o que você faz, onde você trabalha, contar um pouquinho para a gente sobre isso. Eu acho que também é uma curiosidade bem interessante para a galera que está acompanhando a gente. Legal. Bom, hoje eu estou responsável pela Acquia na América Latina. Nós somos uma operação aí de mais de 5 anos, né? Um total de 7, realmente resolvemos investir na América Latina fortemente uns 5 anos atrás. Para quem não conhece a Acquia é uma empresa do mundo do DXP, né, Digital Experience Platforms, é uma plataforma aberta, né, nós somos a única plataforma aberta baseada em open source que promove ferramentas para gestão de experiência digital. A gente vai entrar um pouco nisso aqui. Hoje temos operações aqui no Brasil, no México, Colômbia, Peru, Equador e Chile, e em alguns países da América Central também. E acredito que muitas das marcas que muitas empresas utilizam aqui no Brasil são clientes nossos, estão rodando através da nossa plataforma, basicamente os portais das marcas, né? Então hoje nós temos marcas líderes nos seus próprios segmentos, então empresas que é aberto como a TIM, um dos grandes clientes nossos, a CPFL também, que é prestadora de serviço de energia elétrica, né? Nós temos também a Mil, né? Então grande parte dos hospitais que estão debaixo desse grupo, né, utilizam a nossa plataforma, e nós somos, tá até na nossa missão, né? Nós somos a ferramenta, né? A gente, nosso foco é entregar uma plataforma, uma ferramenta para que o Dries, que é o nosso founder, né, fala que quem é os doers, os dreamers, né? Que quem cria, que quem faz as experiências digitais, e aí onde o designer está, assim, incluído, possa criar e possa sonhar com experiências extremamente gratificantes, digitais, e que a plataforma facilite isso de uma maneira flexível, né? Que é uma coisa complexa criar essas plataformas e escalar, né? Por isso que a gente uma plataforma em si, não é só uma ferramenta de manutenção de site, sim, mas tem todo um contexto em volta. Muito bom. E estar numa DXP, né, e estar nesse ambiente até como você falou, da construção da ferramenta que vai possibilitar talvez esses nosso lado do design, né, a gente vai projetar experiências que sejam condizentes com o que o público espera e também até supere aquilo que o público espera também. E hoje você está nessa possibilidade, né, possibilitando isso por meio da ferramenta. Mas aí uma curiosidade que eu tenho é como que você entrou nesse universo, né? Como que foi entrar nisso? Como é chegar numa DXP, né? Trabalhar para uma DXP. Imagina que não pensou nisso quando você era o jovem Antônio, pensando, vou um dia entrar na DXP. Mas conta pra gente como é que foi entrar nesse ambiente. Boa. Cara, eu sou engenheiro de formação, engenheiro elétrico. Não tem nada a ver com esse mundo, mas
eu trabalhei muitos anos em consultorias, né, em consultorias de TI, né, a parte de integração de diversos sistemas, né, em empresas do mundo de TI antiga, que ainda era caixa ainda, né, acho que hoje em dia as pessoas nem sabem quem é, enfim, existiam caixas que tinham que pôr em data center, ligar o cabo, tudo mais, é tudo cloud hoje, né. E aí eu fiz meu plano de carreira lá na área de canais, né, na área de gestão de parcerias, que a gente chamava. Então eu cuidei de diversas empresas como o Cisco, que muita gente conhece, como Oracle, e foi aí que eu entrei nesse mundo de TI, de tecnologia, né. Então era engenheiro elétrico, mas fui muito ali por uma área mais de gestão, de negócio e tal. De lá eu passei por algumas empresas, passei por uma empresa chamada Moovit, acredito que muita gente conhece, que é do aplicativo de mobilidade, né, que é um Waze, né, da mobilidade urbana. Fiquei um tempo lá lançando oferta deles de carona, carpool, não sei se você vai lembrar, mas o Moovit lançou em São Paulo uma oferta de carona, onde você poderia, você está saindo do transporte público, pegar carona com um pedaço para fazer a última perna, né. Eu lancei aquele serviço aqui em São Paulo, aquele era um piloto, o projeto terminou, tivemos até que um sucesso, a gente conseguiu com a Prefeitura de São Paulo fazer a integração para que as pessoas que estivessem usando carona pudessem usar a faixa de ônibus. Isso infelizmente não foi para frente por uma questão de integração do sistema, até por isso que eu gosto muito do mundo open source, porque, enfim, facilita muito a vida, né? Mas papo para outra hora. E aí eu fui para uma empresa brasileira que fazia gestão financeira, software para gestão financeira de grandes empresas com grandes bancos. Então, um exemplo, eu sou uma grande empresa, eu provavelmente tenho mais de uma conta bancária, né? E eu provavelmente tenho mais de um CNPJ. Então, imagina você ter uma visão única de um internet banking multibanco, multiempresa. Então, esse é o tipo de solução que a Finet fazia, e eu entrei lá para fazer a parte de desenvolvimento de negócio, né? Novas frentes, novos negócios, novos modelos. Fiquei lá durante um tempo, assumi a área de marketing lá. Foi daí que eu fui entrando um pouco mais nesse mundo de marketing. E nesse exato momento a Acquia estava entrando na América Latina e estava buscando uma pessoa para gerenciar os canais, que eram agências, integradores digitais. E foi daí que eu entrei nesse mundo de DXP, né? Que entrou um pouco da minha parte lá de gestão de canais, com que eu estava gostando bastante de marketing. Eu atuei durante 2 anos na Finet como na frente de marketing, novos negócios e parcerias. E aí eu vim para a Acquia. Foi um mundo completamente novo, né? Eu não sabia o que era Drupal, eu não sabia o que era CMS, eu não sabia o que era Design System. Isso para mim tudo era uma coisa nova, né? Eu achava que o mundo de site era WordPress, só existia isso, né? E aí foi muito legal, cara. Fazem 5 anos que eu tô aqui. Depois de uma jornada só na parte de canais, eu assumi a operação, né, da empresa aqui na América Latina. E foi aí que eu entrei nesse mundo que, cara, eu gosto muito, acho muito legal. E tem muito potencial ainda, porque se você parar para pensar que quando você busca alguma coisa no Google, né, que é a primeira coisa que as pessoas fazem, né, o segundo passo é você ir para o site de alguém, né, e as pessoas hoje, as empresas hoje que estão começando a entender que o site, além de ser a porta de entrada, é onde brilha os olhos do cliente, com design, com experiência, com acessibilidade, com capacidade de entregar as informações e o conteúdo na hora correta, da maneira correta. A gente está falando de personalização, está falando de omnicanalidade. Eu quero que a minha experiência nesse site seja a mesma se eu entro no mobile, num totem, num computador, ou se eu entro através de um app, por aí vai. Então, é um ambiente que eu acho muito, muito interessante, e que as empresas agora, principalmente no Brasil, estão começando a ter esse insight que, cara, eu preciso focar, né? Sim, exato. E novos segmentos, né? Ou pelo menos segmentos que antes, tradicionalmente, não estavam tão presentes no ambiente digital, até por uma questão, talvez, de como funcionava o mercado, mas eu acho que principalmente depois que a gente teve a quarentena, né, da pandemia, em que muita gente
começou a viver as suas vidas por meio da internet, eu vi mercados que estavam tradicionalmente, não, o site está aqui quase como as moscas, por assim dizer, né, criando teia de aranha, e agora falou, não, peraí, que agora a gente tem que correr para estar lá, para estar presencial, e descobrindo que não só é o cartão de visita, como pode ter serviços ali que vão, inclusive, deixar mais barato, né, a vida da empresa num outro aspecto, né, poxa, não, olha, você pode, sei lá, pegar um boleto, você pode fazer uma requisição, você pode fazer muita coisa pelo site e não precisa onerar outros pontos de contato, porque é muito self-service e escalável, então isso é muito interessante também. E aí a minha curiosidade agora hoje na posição que você está, olhando para a DXP, enfim, trabalhando com tudo isso, o que você acha mais legal, né? O que é mais interessante de estar nessa posição da ferramenta e possibilitando a construção de muitas coisas novas aí por vários segmentos, eu diria? Cara, eu vou falar da minha posição como profissional, eu vou falar da posição da Acquia, né? A posição da Acquia eu acho que é uma posição muito, muito interessante, né? E a gente está num momento ilustre, eu acredito que no mercado brasileiro, porque durante anos se investiu muito em TI e tem muita coisa que está legada, que é antiga, né? E não dá para a gente vir com uma proposta de joga tudo isso fora e vamos tudo pro novo. Tá? Isso não funciona no nosso país. Isso por uma questão de custo de tecnologia, por uma questão de implementação, uma questão de ciclos, né? Então, a gente tem que ter uma oferta onde o novo digital, né? Que aí sim as plataformas da XP estão entrando muito forte, conversem com o que já existe de sistemas. Um exemplo muito claro, a gente atende uma grande seguradora. Cara, você imagina a quantidade de software que eles têm desenvolvido lá atrás, de precificação, de seguro, de sinistro, não sei o quê, e tudo isso tem que refletir se alguém vai fazer essas coisas no portal, né? Não dá para você jogar tudo isso fora. Concorda a empresa ali? Exato. Mas isso tem que se conectar, né? Então, sendo uma empresa open source, né? Então, para quem não conhece, a Acquia foi fundada através do Drupal. O Drupal é o maior CMS open source do mundo, né? E o Dries é o nosso fundador, ele também é o fundador do Drupal. E ele fundou a Acquia como uma plataforma como um serviço premium que tem hosting, suporte e serviço, e aí foi agregando outras ferramentas no entorno para virar uma DXP, como hiperpersonalização, construção do portal sem código, gerenciamento multi-site, e por aí vai. Baseado em open source. Então, todas as nossas ferramentas são abertas. Hoje o Drupal tem mais de 40 mil módulos, né? Então, quando foi lançado o ChatGPT, depois de um dia já tinha um módulo dentro do Drupal para você fazer a construção do conteúdo linkado com o ChatGPT, coisa que nenhum outro DXP conseguiu fazer em curto tempo. Também não foi a gente que fez, foi a comunidade. Perfeito. Então, assim, eu acho que a Acquia está numa posição muito interessante, principalmente no mercado brasileiro, de poder ofertar experiências digitais que façam sentido da maturidade digital das empresas e se comunicam com o que já existe. Então, acho que isso é ilustre. E o que é mais interessante é o seu ponto. Cada empresa tem um case distinto. A gente tem empresas que utilizam um portal para, por exemplo, entregar um conteúdo personalizado para 10 milhões de usuários. Né? A gente tem empresas que querem fazer um portal para facilitar a segunda via, ou o acesso da conta digital, ou os microserviços digitais, agência digital. Então, assim, quando a gente fala que nós somos a ferramenta e os nossos parceiros e os desenvolvedores são os artesãos em conjunto com os clientes, é porque, cara, quem é a ferramenta não sabe o que vai ser criado. E a ferramenta não é factível de ser criada. Né? E a ferramenta tem que ser fácil, tem que ser simples, tem que ser flexível, tem que atender a todo momento. Então isso eu acho que a empresa está num momento muito legal. Né? O que o Antônio, né, nesse momento? Eu sinto que nós estamos num momento de crescimento, né? E para mim está muito legal porque eu tenho visto países um pouco mais maduros, como Colômbia, tendo um investimento muito legal em serviços, uma base muito grande de Drupal, mas tem saindo também de muitas coisas legadas. Então, por exemplo, muitas empresas utilizam SharePoint ainda, né, que é uma ferramenta de troca de dados, para fazer gestão do site. Para você fazer manutenção do site em cima disso, você falou muito de construir conteúdo rápido, de levar um conteúdo rápido para a ponta.
Cara, isso é uma dor de cabeça, é muito difícil fazer isso. Então, a gente vê uma migração muito grande em alguns países, em algumas contas, de se atualizar. E segmentos que normalmente não eram segmentos core, como finanças, operadoras, saúde, a gente vê, por exemplo, utilities, muito forte, né, essas prestadoras de serviço de água, luz e gás. Você vê, por exemplo, o setor de saúde, querendo levar uma experiência muito melhor para os clientes. Acho que os bancos começaram isso enfim, diversos bancos digitais que nascem com uma velocidade maior. Então, eu vejo que o Antônio está experienciando um movimento que o nosso time está crescendo, a gente está tendo que se adequar o pitch, não só um único pitch para todo, mas quando eu estou falando com saúde, eu tenho que ter um pitch diferente quando eu estou falando com finanças, o pitch da Colômbia não é o mesmo pitch do Chile, isso é muito legal, isso eu acho muito bacana, porque é uma experiência tanto pessoal, de crescimento de cultura, quanto eu assumi uma meta de, enfim, dobrar a empresa em 3 anos, né, não sei por essa loucura. Colocou para você o desafio agora, meu Deus. Eu passei isso para frente, agora eu tenho que assumir, né? Então, eu acho que é um momento bacana, porque eu vejo que o mercado está crescendo, a empresa está num momento legal de crescimento, e aí eu também quero fazer com que a operação Latam cresça, acompanhando esse potencial, né? Maravilhoso. E aí, fazendo um paralelo e aproveitando, a gente usou alguns termos aqui, e aí agora eu vou fazer só para a gente definir de uma forma, eu chamo assim, de uma forma simples, né, de uma forma para todo mundo entender. A gente usou o termo DXP, a gente falou CMS também, então só para fazer um paralelo, a gente tem os sites que são feitos ali no código, na unha, né, o desenvolvedor faz tudo, e existe o CMS e a DXP. Você consegue explicar para a gente aí de uma forma bem simples ali para nós leigos, digamos assim, o que é o CMS, o que é a DXP, né, você falou a ACK, que hoje é uma DXP, né, não é só o CMS, mas ela também é uma DXP. Consegue explicar para a gente esses dois conceitos aí de uma forma simples para aproveitar para a galera que está assistindo? Claro. Bom, DXP é um conjunto de ferramentas e soluções que ajuda e gerencia a experiência digital. O core do DXP é um CMS, que é um Content Management System, e no português é um gestor de conteúdo. Gestor de conteúdo é como se fosse um sistema operacional do site. Então você tem lá um sistema operacional que facilita você entregar conteúdo, fazer alteração, construir o site, moldar o site, tudo isso. Tudo isso tem que ficar em cima de uma estrutura de hosting, né, não de nuvem, porque pode ser on-premise, né, mas assim, tem que ter em cima de uma estrutura que você leve isso para os portais e que as pessoas consigam acessar. Qual que é a oferta da Aqua? A oferta da Aqua é que tudo isso é encapsulado na nossa própria nuvem. Então você não tem que se preocupar em instalar o CMS, no caso do Drupal, que é um CMS open source, tá? Em algum lugar, numa nuvem ou no seu próprio servidor, né? Então a gente faz isso para você e, por exemplo, se você é uma operadora, fez uma campanha de, sei lá, qualquer campanha. Você teve 30% a mais de acesso no seu site por conta dessa campanha. Nós somos escaláveis, nós vamos crescer, né? Você não tem que se preocupar em colocar mais máquina, nem o taxímetro das nuvens públicas, e a gente vai voltar para o que você tinha ali da normalidade. Então, tudo isso compõe a nossa oferta de Platform as a Services para o mundo CMS. Antônio, mas o que tem a ver o CMS com o DXP e Aqua nesse embrulho? Quando a jornada da Aqua começou, a gente fazia somente essa parte de PaaS para o Drupal, né? E o mundo começou a mudar. O mundo começou que as pessoas queriam entrar no site e falar, quem é o Antônio? O Antônio é um cara que gosta de camisa preta. O Antônio é um cara que mora em São Paulo. O Antônio é um cara que gosta de pedalar de manhã. E por aí vai. Então, eu tenho um perfil, um profile, né? Disso, eu consigo empurrar um conteúdo que faz mais sentido para o Antônio e não para ela. Né? Um exemplo, a gente tem clientes que o cara, eles eram e foi apresentado isso no nosso evento há 2 semanas atrás, né? Uma operadora que queria fazer uma campanha de um produto para clientes de iPhone e que só queria entregar essa campanha para quem tem iPhone. É uma personalização. Por que eu faço campanha para quem tem Android? Se o meu é de iPhone, o Mac Care, o Apple Care,
Então esse é um nível muito simples de personalização. A gente pode entregar por geolocalização, eu posso entregar por saber que esse cara é um cliente premium, então não vou mostrar talvez uma oferta diferenciada, que é para outro tipo de coisa. Então, estamos falando de personalização. Personalização é um serviço dentro da DXP. Né? Estou falando também que, imagina a quantidade de ativos digitais que as empresas têm, que os designers que, né, e agora com o chat, com toda a parte de, não só o chat GPT, mas o GenAI, né, consegue criar de ativos digitais. Então, muitas empresas utilizam o Google Drive para fazer isso, cara. Ou computador. Aí tem que ir lá buscar a imagem 3, imagem 4, imagem 5. E aí descobrir a versão, não pode errar a versão ainda. Ele tem um problema, né, maior. Aquela imagem eu posso usar? Está dentro do meu direito de uso, né? Então, o DAM, que é um Digital Asset Manager, e aí no brasileiro, no português, né, é um gestor de ativos digitais, ele facilita isso com inteligência artificial para ler essa imagem, transferir isso para o metadado, como criar tags, criar descrição, pode ser imagem, vídeo, qualquer coisa, e para que você tenha realmente um gestor de ativos digital, onde você consegue que a sua vida, dentro da busca, criação, por exemplo, a gente tinha vários problemas, você já trabalhou muito em agência, criava, mandava para o cliente um e-mail, falava assim, não, troca esse botão verde para botão azul, volta o e-mail, mas qual botão? Esse aqui, fazia um círculo, voltava. Hoje com o WhatsApp ainda facilita um pouco mais, né? Mas, cara, tudo isso está indo em informações, em coisas abertas, então imagina uma campanha super sigilosa, tá? Sim. Que alguém recebe essa informação, porque tá uma rede aberta, é criptografada, mas, cara, né? Um e-mail. E que você precisa fazer isso de uma esteira de criação, aprovação e distribuição única à plataforma. O DAM faz isso. Então, quem cria, tá lá, aí depois a pessoa que tem que aprovar fala assim, não, troca esse botão aqui para azul, volta dentro dessa mesma esteira, coloca em distribuição, uma vez colocado em distribuição, isso vai pro armazenamento do DAM, ele vai colocar as metatags, as tags, a metadata, as tags, a descrição e tal. E olha que legal, quando tá falando de hiperpersonalização, você fala assim, mas é fácil, eu vou entregar lá uma personalização para quem tem iPhone, tá? Quantas campanhas, quantas imagens você acha que essa campanha tem? Milhares. Então, você tem que fazer isso de uma maneira escalada. Aí você fala pro seu ferramenta de personalização, busque uma imagem de iPhone. Beleza, vai ser uma só. Aí você fala, não, quero que busque uma imagem de iPhone agora amarelo, azul. A descrição dentro do DAM ajuda na hiperpersonalização, porque depois você consegue, com uma nova sigla aí, um CDP, fazer isso automatizado, e toda essa esteira está interligada. Não tem uma pessoa empurrando essa imagem para esse segmento e fazendo isso de uma maneira manual. Você consegue fazer isso de uma maneira automatizada. Essa nova sigla que eu falei, o CDP, o que é isso? É um Customer Data Platform. É uma ferramenta onde ele aglutina todos os dados e os contatos que o Antônio teve com a minha marca. E-commerce, portal, app, e-mail, rede social, tudo. E eu tenho uma visão 360 de quem é o Antônio, dos e-mails, dos contatos, das informações, das compras, das não compras, se abrir um ticket, se não abrir um ticket, que hora que passa o cartão de crédito, que hora que não passa o cartão de crédito, tipo de produto que compra, que hora que compra, que volume que compra. Para que isso é importante? Criar segmentos. Né? A partir da segmentação, é possível fazer personalização. E a partir da personalização, eu consigo entregar uma experiência melhor. Então, todas essas letrinhas dentro do DXP, um CDP olhando dados, um DAM olhando ativos, personalization sendo motor de personalização. A gente tem outra, que é a parte de low code, que você consegue construir o site sem código através de componentes já prontos, para não ter que construir desde o zero. É muito legal porque a nossa ferramenta, ela conversa com a hierarquia de design, porque fala assim, mas esse componente aqui não está no design que eu quero. Você pode construir um novo componente, esse componente fica na nossa biblioteca, e aí depois você pode reusar isso, para você ter que reconstruir de novo. Né? Mas a gente percebeu que mais de 80% das empresas, não é que elas querem fazer uma coisa extremamente custom. Sim, existem algumas coisas custom, mas tem muitas coisas que são meio que pré-moldadas, e gastava-se muito tempo para fazer isso, porque você não tinha reaproveitamento, né?
está dentro desse mundo do DXP. Então, o DXP é um conjunto de inúmeras ferramentas, né, que facilitam essa experiência digital, essa construção das experiências digitais. Maravilhoso. E é legal fazer, eu gosto de fazer esse paralelo, essa construção, que é tudo isso que você descreveu, toda essa complexidade que está no mundo digital, que é a conexão multiusuário, multijornada, multidispositivo, em que eu preciso personalizar a experiência, personalizar a comunicação, ter segurança, versionamento, tudo isso quando a gente não conta, né, com uma ferramenta que já faz uma gestão dessa ou está olhando para isso, tem que ser desenvolvido por uma empresa e demoraria muito, custaria rios de dinheiro, e seria alguém fazendo isso manualmente até conseguir que sistemas fizessem isso pronto, né? Então, o que eu gosto, e eu falo muito dessas plataformas, elas já trazem isso pronto, quer dizer, o grosso, pesado já está lá, e a gente consegue fazer o que precisa para personalização da experiência, que já é muito trabalho, não é pouco. Mas imagina se tivesse todo esse trabalho e ainda ter que fazer toda a programação e tal. E eu acho interessante porque eu já ouvi algumas empresas que queriam desenvolver seus próprios CMS, né, suas próprias. Eu falei, gente, mas, meu Deus, por que vocês querem desenvolver o de vocês? Vai ser um trabalho enorme construir e dar manutenção e atualização e, enfim, como você falou, surge uma nova ferramenta, eu preciso plugar essa ferramenta, sendo que eu tenho ferramentas que olham para isso e eu posso cuidar da experiência do meu negócio, de vender o que eu quero vender e tal. Então, eu acho interessante porque mostra essa complexidade que é a gestão de conteúdo para o usuário, né, que é aquilo que eu vou mostrar, mas é também uma gestão de ativos, é o nosso maravilhoso Figma lá que a gente está colocando várias versões de botão, então isso vai estar lá no DAM para que a gente consiga atualizar de uma vez e é uma mão na roda, isso ajuda bastante. Então eu acho isso tudo muito interessante. E aí fazendo um paralelo, diga. Não, e o que eu ia complementar é o seguinte, essa parte de desenvolvimento, ela não vai deixar de existir. Porque, lembra no começo que existe uma porrada de coisa que está legada, né, que por mais que a gente tenha coisas low code, que são novas, que vai interagir e tudo mais e tal, eu tenho que ter muita integração com coisas que já estão construídas, né. Só que o que nós falamos internamente é o seguinte, por que eu tenho que gastar um tempo tão grande desenvolvendo um banner, desenvolvendo um hero, e não colocar um tempo do desenvolvedor, ou um designer para fazer uma coisa extremamente legal, extremamente fora da caixa, tá? E coisas que poderiam ser mais simples. Eu acho que o GenAI vem para isso, né? Então, assim, cara, coisas que eu posso automatizar o processo ou melhorar o processo, cara, vamos fazer com inteligência artificial. Mas ela nunca vai tirar o trabalho de quem sabe o bit que tem que apertar. Ela nunca vai tirar o trabalho daquela integração que tem que ser feita ali, que somente o designer enfim, que tem um conhecimento ou um desenvolvedor que sabe muito na linha do código fazer, né? Então acho que esses dois mundos eles têm que convergirem e conversarem, né, sempre. Sim. Não, maravilhoso. E aí você falou até do trabalho, eu vou fazer uma pergunta, não sei se a gente consegue chegar nesse nível, mas supondo que, e olhando para que o designer e o desenvolvedor, né, para ir trabalhar com uma DXP, para ir trabalhar com a Acquia, enfim, o que você acha que as pessoas devem aprender ou ter de antemão, ou não precisa ter nada, é só chegar lá, abrir e ir fazendo, ou há estudos que precisam ser feitos na parte de desenvolvimento e na parte de design para fazer o usufruto, né, para fazer o uso de uma plataforma DXP? O Drupal em si, acho que ele tem níveis, né? Então, se é uma pegada muito mais front, né, do Drupal, eu acho que é mais fácil. E o Drupal, cada vez mais, ele tem recebido atualizações. O Druid acabou de lançar uma nesse Drupal Conf que teve, que o Drupal vai começar a ter um layout muito mais fácil, muito mais friendly, muito mais simples de ser criado e de deixar um pouco ali a parte de codificação pesada para quem realmente quer mexer nisso. Então, para quem está indo nessa muita parte do front, de construção, eu acho que conhecer do Drupal, e nós da Acquia fornecemos cursos dentro do Acquia Academy, tem diversos vídeos de treinamentos dentro do YouTube também. A Acquia Academy é gratuito, o YouTube é gratuito, tá? E nós temos também um Acquia Docs que fala lá exatamente o que você tem que aprender, caso você queira fazer uma prova, né, as certificações, que, por sinal, eu sugiro que façam quem queira. Tá faltando gente no mercado que é certificada, estão pedindo isso, tá?
E o front é o começo, né? É uma pegada um pouco mais leve. Eu brinco que se você quer seguir a carreira Jedi do Drupal, aí sim você vai ter que entrar no back, vai ter que entrar na parte de arquitetura do Drupal, que aí sim, aí muito faz essa codificação, construir coisas, módulos dentro do Drupal, que é a linguagem PHP, né? Que aí sim vai te requerer um pouco mais de estudo, né, nessa parte de desenvolvimento. A Aqua em si, quando a gente fala na parte de portais, a gente utiliza uma solução que chama Site Studio, que é uma solução low code, é um design system, tá? O que ele é? Ele é baseado como se fosse um HTML5, né? Então você consegue construir a partir de um canvas, a partir de componentes, biblioteca, e não necessariamente você precisa de conhecimento Drupal, né? Se você tem essa expertise em desenvolvimento de portais, baseado em componentização e tudo mais, beleza, isso é mais do que suficiente. Quando a gente vai um pouco mais para a área de marketing ali, de personalização, CDP, com a parte analytics, cara, não tem nada a ver com Drupal, né? Sim, eu posso fazer personalização em e-commerce, personalização em app, posso fazer personalização em cima, e a nossa ferramenta é capaz de fazer isso, em cima de um outro CMS, né? É muito mais uma estratégia de personalização, testes AB, fazer análise de, por exemplo, eu vou colocar essa propaganda aqui em cima, porque aqui tem um mapa de calor, eu consigo ver da ferramenta. Então, não tem muito a ver com o ferramental de Drupal, e muito mais com a parte de marketing, e gestão de ativos também, né? Enfim, não tem nada a ver com o Drupal em si, né? Que é muito mais esse mundo de marketing, né? A gestão de ativos, nós designers, nós temos que conhecer bem a dor da gestão do ativo, porque é isso que eu comentei, né? Antigamente, que a gente usava muito Photoshop, depois veio o Figma, ainda bem, porque já ajuda bastante essas questões, mas a versão final, número 3, 4, 5, versão final agora é final de verdade. Então, a gestão do ativo é uma coisa muito interessante. Muito legal. E aí, conectando agora, você falou a gente falou, né, sobre legados, as conexões e a própria inteligência artificial com a geração, né, a inteligência artificial generativa, que está tudo se conectando e convergindo. Quer dizer, a gente tem passado, presente e futuro, eu vou dizer assim, vivendo nesse momento. E aí, aproveitando o seu olhar, o que você enxerga, o que teria vindo aí quando a gente fala de plataformas digitais e DXP nos próximos tempos, já que a sensação que eu tenho, pelo menos, as coisas vão mudar muito mais rápido do que já vem mudando, e já vem mudando muito rápido. Então, para onde estamos indo, né? Vai ter novas inteligências dentro da DXP, vai ficar cada vez mais tudo por chat, o chat vai estar lá dentro. O que você tem enxergado de movimentação de tecnologias disruptivas também dentro das plataformas digitais do DXP? Hoje a gente vê muito AI aplicado na geração de conteúdo, né? Faço uma casinha com sol, por aí vai, né? Aqui é uma casinha, coloco uma árvore agora. Né? Então, mais ou menos isso, né? Então a gente vê muitos nossos concorrentes indo nessa linha e muita aplicação voltada para geração de conteúdo, né? Então texto, imagem, vídeos, campanhas, por aí vai. O que nós acreditamos dentro da Acquia, e aí já existe isso embutido em algumas soluções, é dentro dos processos, né? Por exemplo, então dentro do DAM a gente tem uma ferramenta de AI que descreve a imagem como um todo, criando as tags, criando descrição, facilitando a vida por os três motivos. O gestor de ativo, para você poder encontrar isso, imagens semelhantes, similares, descrição, texto e tudo mais. Acessibilidade, então a gente está focando muito em acessibilidade. Eu preciso fazer o teste to voice, eu preciso de descrição das imagens para ser uma ferramenta digital acessível, uma DXP acessível, e personalização. Quando eu estou falando de uma esteira de personalização em escala para 10 milhões de clientes, para 100 milhões de clientes, eu tenho que fazer com que o CDP busque uma imagem dentro do DAM de uma maneira rápida e entregue isso para um segmento sem ter que alguém faça isso. Então é um GenAI aplicado em processo para que eu consiga fazer uma personalização em escala. E eu não tenho uma pessoa falando, eu tenho que pegar essa imagem e empurrar para pegar esse conteúdo e empurrar para esse segmento aqui de uma maneira one-on-one. Eu faço isso de one to many, né?
Então, a nossa visão é, cara, cada vez mais GenAI vai ser aplicado dentro dos processos de negócio e os processos das ferramentas. E aí sim tem um ganho de escala absurdo, né? Por exemplo, a gente já tem isso na geração de conteúdo dentro do Drupal para você construir, e a gente quer cada vez mais melhorar, por exemplo, a parte do SEO, trazendo gente para isso, né? Com essas melhores práticas, tudo mais. Dentro dos processos, já tem isso para o Dan. A gente já tem isso dentro do CDP, que a gente chama de lookalike. Então, por exemplo, todas essas pessoas parecem que têm esse certo interesse, baseados em Machine Learning, GenAI, então eles provavelmente estão nesse segmento, porque é muito difícil você fazer um segmento. Nós dois somos homens, né? Eu digo, e aí o que acontece? Mas peraí, estamos exatamente no mesmo segmento? Pode ser que você está em São Paulo e eu estou em Aracaju, um exemplo. Sim. Quando a gente entra no subsegmento, idade, cor do cabelo, temos a mesma cor do cabelo, né? Estamos usando a mesma camisa preta, mas será que exatamente devemos receber o mesmo conteúdo? Talvez você goste de andar de skate e eu goste de andar de bicicleta, mas dentro do segmento parece que estamos no mesmo segmento. Então, esse nível da capacidade da ferramenta de cada vez mais nos dados minuciosos, né, para poder criar uma segmentação mais assertiva, é onde a gente está focando, por exemplo, o GenAI e Machine Learning dentro do CDP. Então, a ideia, respondendo a sua pergunta, é aplicar isso dentro dos processos para cada vez mais melhorar as ferramentas e não somente na geração de conteúdo. Perfeito, maravilhoso. E a gente está falando muito desse nível de complexidade, né? Tanto na parte, enfim, são várias camadas de complexidade que a gente gerencia com a DXP. E aí a minha próxima pergunta é: a DXP é para todo mundo? É para qualquer empresa? É para toda empresa? Ou é para grande empresa? É para média empresa? Quem que tem mais a se beneficiar dessa plataforma, ou tende a procurar, ou seria uma vantagem dessa empresa estar na DXP, e de repente quem não está, quem de repente poderia estar procurando até uma outra tecnologia? Como é que é essa divisão? Tá. Acho que todo mundo que está preocupado em levar uma experiência digital boa para o seu cliente deveria buscar uma DXP. A diferença, eu acredito que seja na maturidade e no tamanho do problema para cada empresa. Tá? Então, por exemplo, nós temos empresas de construção civil. Cara, faz sentido? Claro que faz sentido. Eu estou buscando ali um apartamento, uma informação, um conteúdo. Todo mundo que tem que levar um conteúdo, alguma coisa dentro de um portal, precisa de uma personalização. Eu estou procurando apartamento. Eu sou uma empresa que atende o Brasil inteiro. Eu estou procurando apartamento em São Paulo, estou buscando São Paulo. Por que eu vou ver apartamento de Aracaju? Né? É um exemplo básico, né? A quantidade de imagens que eu tenho se eu sou uma empresa de construção, cara, a quantidade de fotos, de imagens, não sei o quê. Então, assim, todo mundo tem site, e-mail, WhatsApp, app. Se você não tem um gerenciador de conteúdo, isso, estou falando de omnicanalidade, aí o CMS consegue agregar isso. Você vai receber um e-mail que é totalmente diferente do portal, que é totalmente diferente do app, que é totalmente diferente do site. Então, assim, não tem níveis e tamanho da empresa. Eu acho que é muito mais a maturidade da empresa de levar uma experiência legal, né? Estamos vendo alguns setores que não buscavam isso, né? Mas posso dizer que isso realmente vai entrar na agenda de todos os CMOs e as CMOs e os gestores de TI ou as gestoras de TI, quando eles perceberem que isso não é uma linha de gasto, mas sim uma linha de investimento de crescimento. Perfeito. Porque a gente tem já estudos que falam, cara, se você leva uma experiência personalizada, você aumenta em 47% a sua taxa de conversão. Cara, são quase 50% mais do que não. Hoje, as empresas investem rios de dinheiros em ads. E os clientes investem rios do seu tempo em fugir do ads. Eu brinco que se você quer ser ignorado, faça algo parecer um banner. Se parece um banner de anúncio, o usuário vai ignorar, é incrível. Mas enfim. E você fala, cara, não faz, pera. Aí você fala assim, pera, eu vou ler de novo. As empresas investem grande parte do seu recurso digital em ads e os clientes investem grande parte do seu tempo em fugir do ads. Cara, não dá match. Né? E quando você pensa o contrário, empresas que investem em SEO,
não estou investindo em ads, mas estou investindo o dinheiro do ads em SEO que vou subir ali na busca, porque eu estou entregando uma estratégia melhor. As empresas buscam. Quantas vezes você já entrou numa página, sei lá, que não tem, o assunto não tem nada a ver com a empresa, com o produto em si que a empresa vende, mas o cara tem um blog, o cara tem uma página tão legal que te fez buscar aquele conteúdo e você está lendo o conteúdo dele. Você fala, nossa, eu não sabia que essa empresa fazia isso. Né? É um exemplo. Né? Outro ponto que é super legal, hiperpersonalização. A gente tem a personalização das redes sociais. Pô, eu acho que ele já é avançado, porque você tá vendo alguma coisa ali que tem a ver e você recebe um anúncio daquilo. Mas a coisa virou tão exacerbada, né, que perdeu um pouco. Por quê? Você recebe um anúncio hiperpersonalizado. Aí você clica nesse anúncio e vai para onde? Para um portal ou para um e-commerce. E aí o e-commerce não é personalizado. Perde todo encanto se perde, né, ali. Pô, eu tava procurando aquele tênis branco, aí eu cheguei aqui e tá mostrando, sei lá, sapatilha de futebol, né? Exato. Então, assim, esse tipo de fricção que a gente percebe no dia a dia vai gerando uma má experiência. Então, as empresas que querem levar uma experiência legal vão ter sucesso. E, de novo, o momento que as empresas perceberem que isso não é um custo, e sim um investimento de crescimento, aí tudo muda. Sim. E é interessante pensar que é um investimento para hoje, mas eu acho que é um investimento que vai ficando cada vez mais necessário, né? Acho que num curto, num médio tempo, essa competição, vamos dizer assim, vai ficando cada vez mais acirrada, até porque, falando um pouco da rede social, falando um pouco do Ads, a empresa, né, a rede social, ela tem um objetivo que é lucrar, ela quer vender ads. Então, comprar o anúncio nas redes sociais está cada vez mais simples, e ainda bem, e cada vez mais barato, e cada vez mais democrático, e tem que ser mesmo perfeito, mas isso quer dizer que em breve todos nós estaremos competindo com todos nós o tempo todo. Então, ter esse olhar, a experiência, a personalização e a construção do relacionamento, né, que é isso que você falou, tô lendo, conheço a pessoa, conheço o blog ou o conteúdo e vou me relacionando com essa empresa nesse momento, vai ser cada vez mais importante, porque os anúncios, claro, a rede social quer vender mais anúncios, e aí é todo mundo com anúncio lá. Então, caindo no site tem que ter uma experiência muito boa, porque é onde você tem a construção da relação sem os concorrentes toda hora jogando um novo, né, anúncio ali na pessoa. Eu acho isso bem importante, bem interessante. É isso. E, na verdade, a gente está caminhando, o Google já empurrou isso algumas vezes, para o fim do third party cookies, né, o começo do first party cookies, que eu acho que vai ser fantástico, algumas empresas já começaram a fazer isso. Muitas vezes a gente não tem opção, você só aceita o cookies, mas o que está por trás daquilo que é muito legal? A empresa em si vai começar a coletar os dados para poder oferecer uma experiência melhor, uma experiência personalizada. E eu brinco, grandes poderes trazem grandes responsabilidades também. No momento que eu quero que você apague todos os meus dados, você tem que ter a capacidade de fazer isso. Né? Aí é onde vem uma CDP, né? uma ferramenta que consegue aglutinar esses dados e apagar tudo de uma vez. Então, assim, como você falou, muitas já estão indo atrás, tá? Porque percebeu que tem maturidade digital, e outras vão ir atrás porque os concorrentes estão fazendo, porque o mercado está indo nessa linha, né? Então, de lei de proteção de dados, de acessibilidade, de você ter que pensar numa questão de gestão de first party data, e por aí vai. Né? Perfeito. E essa parte do fim dos cookies de terceira parte, né? É bem interessante a gente pensar que agora não tem como não vai ter como, ou vai ser mais difícil pelo menos, né? Você terceirizar essa inteligência de personalização para outros canais, para as outras redes sociais. Quer dizer, eu preciso receber o dado do cliente, tratar esse dado para saber que é aquele cliente, e aí eu vou ter que decidir o que eu vou mostrar para ele, né? Não é mais colocar lá o do Google e falar, Google, vê aí o que você vai mostrar para ele dos meus produtos, mas eu também tenho que tratar isso, né? Então vai ficar cada vez mais complexo. É isso aí. Isso é bem importante. Muito bom. E aí, a gente falou bastante sobre a complexidade, a gestão da complexidade, o quanto que
a plataforma digital ajuda nessa gestão, mas a gente também falou um pouco sobre métricas, sobre medir, sobre entender o que está acontecendo. Como que funciona essa parte? Como que é esse olhar de métricas que é super importante para o negócio, para o designer, enfim, para todo mundo de tecnologia, profissionais de negócios? É bem importante entender, pô, estou fazendo certo, está dando certo, está errado, onde eu mudo, onde está a dor e tal. Mas, enfim, isso está plugado, isso é junto, uma ferramenta terceira, é parte de um ecossistema DXP. Então, como que é a métrica para eu entender se está dando certo aí o que eu estou fazendo? A gente comprou uma ferramenta chamada Monsido, né? Ela chama Monsido, e é uma ferramenta que tem alguns focos, né? O primeiro foco dela é acessibilidade, é fazer uma visão do site 360, se esse site está sendo acessível para os públicos, seguindo as melhores práticas. Depois, uma questão de performance, o site está performando da maneira correta, não teve downtime, by the way, nosso uptime é quase 99,99995, então isso é super, super importante. Por exemplo, a gente tem cliente que faz 5 anos que o cara de TI fala assim, cara, eu tenho um sono tranquilo agora porque meu site não cai, né? Então, ela também analisa isso, né? E ela vai entrar em alguns pontos que você falou de métricas. Então, assim, existem links quebrados dentro do meu site, né? E, cara, você não faz ideia da quantidade de site que os caras vão lá e tem link que quebrado, né? Estou utilizando as melhores práticas, por exemplo, de SEO, né? Estou fazendo a maneira correta para o meu site ser encontrado e tudo mais. Do outro lado, a gente tem uma ferramenta que ajuda na parte de visualização de mapa do calor. Estou colocando as informações corretas nos lugares corretos. Quanto tempo cada pessoa está gastando? Então, todas essas métricas, eu acho que a medida da experiência não é só aquele joinha no final se o cara comprou o seu produto. Acho que você tem que colocar triggers, e pode ser que não tenha na nossa ferramenta, que te retroalimente para saber se aquela experiência está sendo legal. Do nosso lado dá para você medir algumas coisas simples, cara. Quanto tempo a pessoa está olhando, né? Eu tenho 1 milhão de visitas, mas de 1 segundo? Eu tenho 1 milhão de visitas na página principal, tá, mas e nas demais, né? Então, algumas métricas que, assim, que você consegue perceber se realmente está levando o conteúdo correto, a experiência correta. E eu acho que vai ser muito caso a caso, cara. Então, assim, eu penso que eu preciso baixar a segunda via da minha fatura. Sou uma empresa de energia e luz. Tá, se eu faço isso mais rápido e mais fácil, com menos botões e com menos cliques, é melhor, né? Agora, se eu estou tentando vender um produto complexo, talvez eu queira que a pessoa conheça mais o produto, eu vou passar por vários pontos, conteúdos, igual o site da Apple lá, que você vai rolando até o final, que você lê tudo mais e tal. Então depende, né? Depende do business de cada empresa, depende do momento, né? Mas eu acho que, assim, as empresas têm que buscar métricas que atendam às expectativas do que elas querem vender e o que elas querem entregar nos portais. E pode ser que nós vamos ter ferramenta para ajudar vocês a medirem isso, pode ser que vocês vão ter que buscar ferramenta de terceiro ou buscar alguma ferramenta open source, né? Mas quando a gente fala de portal, a gente tem uma suite que ajuda a ver tudo que está em torno do portal para construir uma experiência que faça mais sentido ali. Maravilhoso, muito bem, muito bem. E aí eu gosto de fazer uma pergunta, que a gente está sempre, né, dentro do design, do que a gente faz, namorando com a parte dos produtos digitais e desenvolvimentos e produtos e negócios, novos business. Eu gosto de aproveitar os meus convidados para fazer uma pergunta que você com seu olhar de tecnologia hoje, de plataformas, de tudo que você tem aí, com toda essa visão quase 360 que você tem, até porque você toca em muitos segmentos. Eu queria que você me contasse o que faria você investir em um novo negócio, em uma nova ideia, em uma nova proposta de business, né? Que business que você olharia e você investiria aí, ou você acharia que valeria a pena, falar, vou colocar aqui meu dinheiro, meu CPF aqui nesse business, né? O que você acha, o que você vê de interessante aí de apostas nesse sentido? Cara, eu vejo que integrações é um mercado
muito grande, assim, e que está crescendo bastante. Entre sistemas, se você olhar o último mapa de Martech, eu apresentei isso na minha apresentação, no nosso evento há 2 semanas atrás, cara, facilmente tinha mais de 5 mil empresas. Então você tem uma especialização muito grande de cada empresa. E não dá para a Acquia falar que faz tudo. Então eu apostaria nessas integrações multi-martechs para o nosso mundo de dígito. Tá? Eu acho que esse é um mercado muito interessante. É um mercado que, por exemplo, a gente está falando de marketplace integrado com commerce, integrado com portal, com app, com totem, com media of home, cara, e aí o negócio vai longe, né? Então, eu apostaria nesse mercado. Perfeito. E aí, é engraçado, você fez, fazendo um paralelo, que eu trabalhei muito tempo com fintech, né? E a gente tinha o Radar Fintech, que tinha muita fintech, e só aumenta o número dos serviços, né? E é interessante, porque alguns desses serviços se tornam fenômenos e a gente precisa absorver esse serviço dentro do que a gente faz para ofertar uma experiência melhor. E é interessante você falar isso porque era um olhar que a gente tinha, né? Sempre tinham fintechs com novos serviços e fintechs que possibilitavam novos recursos tecnológicos dentro daquele espaço de experiência. Então, a complexidade só tende a crescer e que bom. Bom para nós, né? Designers gostam de complexidade, que a gente está aqui para tornar simples também. Então, tem que puxar o peixe aqui para o design, mas bacana, muito legal. Com certeza. E aí o que eu sinto com essas integrações, novas maneiras de realizar as coisas, né, de criar o design, cara, a gente está falando hoje de fazer, sei lá, para site, para mobile, mas daqui a um tempo a gente está falando, enfim, de outras plataformas, de outros tipos de integração, de outros tipos de, enfim... Realidade aumentada, realidade virtual, por exemplo, né, enfim. Exato, né, exato. Muito bom. Excelente. E aí a gente falou de métricas, e agora... eu falo que como bom designer eu também tenho um olhar para a pessoa, não só para a técnica, não só para o conteúdo. Mas eu queria entender com você, assim, e as suas métricas pessoais? Para onde que você olha para entender sucesso? O que você observa que te faz se sentir ali, meu dia foi bom, minha semana foi boa, meu ano foi bom, consegui fazer bem meu trabalho, digamos assim. Eu tenho 3 métricas, caras, assim, comigo muito, muito claras, né? Uma... com a empresa em si interna, ou seja, eu contei essa mentira aí que agora eu vou ter que assumir, então essa é uma métrica, eu falei que eu ia dobrar o tamanho da operação em 3 anos, né, então isso é uma métrica minha junto à empresa, e é isso que eu busco, né, eu acho que todo mundo tem que ter um norte, cara, e tem que ter um norte não muito longe que você não consegue alcançar, e nem muito perto que você vai fazer rápido. Tem que ter alguma coisa que realmente te coloque dedicação, esforço e comprometimento todos os dias, né. O segundo é com a equipe, né, e eu brinco o seguinte, quando eu não for mais útil, eu alcançarei a minha meta. Eu sinto que ainda existe muito... As pessoas têm muito receio, né, de darem um tapa, de testarem, de ir atrás, de olhar com um olhar de dono, né? Então, quando eu falo, quando eu não for útil, eu estou atingindo a minha meta, é porque as pessoas do meu time já vão ter absorvido isso, que, cara... Deixa eu olhar como dono. Se essa loja fosse minha, se eu fosse o dono da padaria, né, o que eu poderia fazer, né, para achar alternativa, para ir buscar atrás, e se eu estou sozinho nisso? Eu trabalhei muito tempo em startup. Então a gente tem essa coisa de, cara, faz. Né, obviamente com responsabilidade, e você vai ter que assumir, né, vai ter que assumir o que você fez. Mas muitas vezes você não tem muita gente para tomar a decisão por você. Você precisa tomar essa decisão. Eu quero que cada vez mais as pessoas tomem decisão, né? E o terceiro ponto, os nossos clientes, né? Desde quando eu estava somente na área de canais, os clientes me ligavam. Antônio, poxa, eu te ligo porque você me ajuda. Eu te ligo porque você me resolve. E uma métrica que eu tenho, cara, assim, não é que eu quero cliente satisfeito, não, cara, eu quero cliente tranquilo. Como a gente tem uma plataforma muito boa, a ferramenta em si não dá problema. Dá problema a mal implementação. Dá problema a maneira como foi integrado, a maneira como foi feito, né?
Então, quando eu falo de cliente tranquilo, é que, cara, o cliente está seguindo a estratégia dele, está crescendo, e nós não estamos sendo uma dor de cabeça, mas estamos sendo um enablement, estamos sendo um apoiador dessa jornada deles. Então, essa seria a métrica dos clientes. Maravilhoso, maravilhoso. E que conselho você daria para alguém que está começando na seara digital? Um jovem, não sei, pode ser muitos, né? Pode ser designer, pode ser desenvolvedor, pode ser um empreendedor. Então, vou tentar deixar aberto aqui. Você pode até escolher um campo que você achar mais condizente, mas que conselho você daria para quem vai começar ou estar trilhando uma caminho do mundo digital? Eu vejo que, tanto profissionalmente, indo para o digital, né? Na nossa profissão, como qualquer uma, né, você tem que escolher entre ser uma pessoa especialista e ser uma pessoa ampla, né, não generalista, mas ampla, tá? Que você aprendeu isso, mas você está aberto também a aprender aquilo e você vai mudar, ou você está aberto a mudar aquilo. Eu passei por várias frentes na minha carreira, né, e não quer dizer que eu sou bom em todas, tá? Quer dizer que eu aprendi um pouco em cada uma, né, então... E eu continuo aprendendo. Hoje, por exemplo, eu aprendi uma coisa nova de vendas, depois eu vou aprender uma coisa nova de marketing, vou aprender uma coisa nova de operação, de suporte. Isso eu acho que é muito interessante, porque como profissional amplo, você vai abrindo o seu escopo. Se amanhã eu tiver que fazer alguma coisa que eu não faço hoje, eu tenho uma certa capacidade de me adaptar. Então, a minha sugestão como para futuros profissionais e já profissionais pense se você quer seguir uma carreira especialista, ou se você quer ir conhecendo outras carreiras, e entenda que isso pode mudar durante o tempo. Não se apegue, eu sou desenvolvedor de PHP, vou a vida inteira desenvolver PHP, eu só faço design X e tal. A vida muda, né? E você também tem que estar aberto a isso, né? Em alguns momentos você vai querer ser especialista, em outros momentos você vai querer ser um profissional amplo, tá? Dentro do mundo de digital, cara, pense que estamos passando por uma era de plataformas, né? Então, desenvolver na raça, não sei se faz tão sentido como fazia antigamente, né? Já existe muita coisa pronta. Então, talvez você não se especializar, mas aprender o que já tem disponível no mercado e entender qual que é a dor do seu cliente, ou a dor de quem pediu para você fazer isso. E procure se já tem alguma coisa pronta do que sair desenvolvendo de zero. A gente vê muito problemas de empresas que foi desenvolvido sob medida e para aquela dor, e aí não consegue resolver o problema do vizinho do lado porque foi muito desenvolvido naquela medida ali. E eu acho que o digital está nisso, né? Está em low code, reaproveitamento, está em cloud, está em GenAI, em plataformas. Então, a minha dica olha com um olhar mais abrangente, como a gente falou, as soluções do Martech, cara, tem mais de 5 mil lá. Eu vou até fazer vou aproveitar e só abrir um parêntese, né, um espaço meu dentro da sua dica, que eu acho que ela é importante, e falando do design, que é realmente a gente ver o que está pronto, começa, porque às vezes é melhor você já ganhar 80% de produção, usar esses 20% e botar na mão da pessoa para testar e ver se o negócio está funcionando, do que a gente tem que fazer os 80% que alguém já fez, né? Então, existem recursos, usa, né? Ganha tempo, ganha velocidade para... eu não tenho... Estou sem preconceitos nesse momento de usar as tecnologias que podem fazer com que eu ganhe tempo e velocidade para entregar cada vez mais rápido. Dentro do design, a gente já viu isso agora com, por exemplo, o pacote ali de Photoshop, Illustrator, que é o que a gente usa, o Figma, enfim, que se utilizam e trazem inteligência artificial para a gente produzir as nossas artes, enfim, o que for de gráfico. Cara, eu utilizo, bota comando, enfim, porque eu ganho velocidade, eu produzo mais rápido, entrego, mostro para o cliente gosta, não gosta, já reforma, já muda. Então, usar o que já existe é uma coisa muito boa, para a gente não ser tão orgulhosos, digamos assim. Designers costumam ser orgulhosos, não precisamos ser tão. Eu brinco que existe o preguiçoso e existe o preguiçoso esperto, né? O preguiçoso, ele é um cara que ele não vai se dar muito bem na vida, porque, cara, ele não gosta muito de trabalhar.
O preguiçoso esperto, cara, é um cara que se dá muito bem na vida. Por quê? Porque ele sabe reaproveitar as coisas, né? Antes de sair fazendo desde o zero, porque ele não vai fazer porque ele tem preguiça. Né? Uhum. Então, mas ele é esperto, cara. É isso que você falou. Pensa um pouco, olhe um pouco ao todo. Gasta 5 minutos buscando e trabalhando. Não, desculpa, gasta 50 minutos buscando e trabalhando 5, do que você só trabalhar durante 55 e não conseguir resolver. Exato. O resolver é pequeno e não conseguir escalar, né? Que é uma preocupação que eu tenho. Tem que escalar. Em algum momento vai ter que escalar. Então, precisa pensar nisso. É isso aí. Bem, é isso aí. E falando agora de pessoas ou talvez atitudes, o que te inspira? O que pessoas ou que atitudes ou comportamentos inspiram você, inspiram seu trabalho, inspiram você no seu dia a dia e por quê? Iniciativa, cara. Iniciativa é o que me inspira, velho. Então, a pessoa que tem muita iniciativa, mas não tem terminativa, também não dá em nada. Eu falo assim, é muito bom ter iniciativa com começo, meio e fim, né? Então, tem que ter sonho, aquele dreams without, né? Assim, tem que ter iniciativa, mas tem que ter como que você vai chegar na terminativa para essa iniciativa, cara. Então, isso me inspira. Porque quando eu vejo que a pessoa começa a perceber isso, eu falo, ligou a luzinha do empreendedor, ligou a luzinha do dono, ligou a luzinha de que eu preciso fazer mais. Perfeito, muito bem. Vou te fazer agora mais 3 ou 4 perguntas, mas agora eu vou fazer aqui um parênteses, porque as próximas perguntas você pode responder tanto num campo pessoal ou no campo profissional, como você achar melhor, tá? Então, só para deixar você aqui livre nesse aspecto, ou pelo menos com mais uma carta na manga. Mas eu gosto de perguntar para as pessoas você tem medo de alguma coisa? E do que você tem medo? Se tiver, do que você tem medo? Cara, tenho medo de falhar, mas eu não tenho medo de tentar de novo, né? Então, o que eu acho mais importante é a gente continuar tentando. Medo de falhar, medo do novo, eu tenho, mas isso não me tira a vontade de tentar, não me tira a vontade de ir atrás, sabe? Perfeito. Bom que você já respondeu 2 perguntas, o que tem medo e o que não tem medo. Então agora eu vou perguntar, o que você ama? Cara, o que eu amo? Eu amo qualquer tipo de resultado positivo. Eu brinco que às vezes eu pedalo muito, né? Então eu melhoro um pouquinho o meu treino, eu fico muito feliz. O time manda um e-mail bem feito para o cliente, eu fico feliz. Né? A gente sai de uma reunião, recebe um bom feedback, ou a gente fez uma demo, recebe um bom feedback, ou eu vejo um cliente utilizando a plataforma de uma maneira legal, eu fico feliz. Então, assim, o que eu amo, cara, eu amo dar valor nessas pequenas coisas, porque eu acho que a junção de uma pequenas coisas dá uma gratificação em grandes coisas, sabe? Muito bem. E tem algo que você odeia? Quem não olha os detalhes, bicho. Eu falo que o perigo tá nos detalhes, tá nas entrelinhas, tá nos... Eu trabalhei muito em parceria com contratos, né? Então eu aprendi muito isso, cara, ali, ó, nas entrelinhas, nos contratos, tudo mais. E eu odeio quando as pessoas não percebem isso e isso passa batido, sabe? Negligenciar o detalhe. Quando você percebe é porque virou uma dor de cabeça muito grande. Muito grande. Premissas, eu aprendi com premissas que é bom colocar as premissas e pensar bem nisso. Vale a pena queimar a massa cinzenta antes do que depois. Exatamente. E minha última pergunta é: o que te faz feliz ou quando você se sente feliz? Cara, me faz feliz quando eu vejo que as pessoas estão alcançando o resultado. E eu acho que isso é muito gratificante para mim como líder. E eu acho que esse balanço da vida, né? Então, por exemplo, hoje a empresa é 100% home office. É difícil, mas eu trabalho muito na questão de responsabilidade, né? Então, cara, eu não vou te perguntar se você trabalhando 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, 10 horas da manhã. Mas me faz feliz que
quando a gente tem uma necessidade de estar todo mundo junto e pegar no chifre do boi junto, a gente faz isso junto e precisar ficar 24 horas, né? Então, é isso que me faz, esse espírito de união e esse espírito que, cara, você tem que ter responsabilidade para fazer, e eu ver as pessoas crescerem com isso, né? Então, eu fico muito satisfeito com isso. Maravilhoso, muito bem. Antônio, foi minha última pergunta. Essas últimas são filosóficas, porque a gente tem que jogar Boas perguntas o designer tem que trazer as coisas filosóficas aqui também. Mas agora também eu quero deixar aqui o microfone aberto para você falar o que você quiser, deixar seu recado, sua mensagem final, falar para as pessoas, falar para você, falar para quem. Eu falo que é uma caixinha do tempo, né? Então o vídeo vai estar aqui gravado, pode ser que a gente veja daqui a alguns anos, concorde, discorde de coisas que falamos. Mas eu quero que você fale o que você quiser, o que você tiver vontade, o que por acaso eu não perguntei, então fique à vontade. Cara, eu primeiro queria te agradecer, né? Então acho que isso é um momento muito bacana para as pessoas conhecerem um pouco da empresa, conhecer um pouco do Antônio. Agradeço o convite, agradeço muito a disponibilidade. Eu gosto bastante de compartilhar um pouco, né? Talvez de ajudar alguma pessoa, ou inspirar alguma pessoa, enfim, ou simplesmente para que as pessoas possam conhecer a Aqua, que não é uma empresa muito conhecida, né? Minha mensagem final a gente não pode deixar de acreditar, né? Então eu acho que o mundo de hoje é um mundo muito difícil, né? Com muitos desafios em todas as áreas, né? Mas eu vejo que a gente está passando toda essa questão do Rio Grande do Sul, e eu vejo que em nenhum momento eu acredito que as pessoas lá deixaram de acreditar. Em nenhum momento que a gente passa por desafios, a gente passa por desafios todos os dias, todas as horas. Desafio pequenininho, o cara não respondeu meu e-mail, puta, cara, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, uma guerra e tal. Mas acho que todos têm a mesmo ponto, né, cara, assim, a gente vai falhar, a gente vai errar, a gente mais erra do que acerta, mas a gente não pode deixar de acreditar que a gente vai acertar, né? Então acho que isso que é importante. Muito bom, maravilhoso. Antônio, de novo, obrigado pelo seu tempo, pela sua participação, por esse pedacinho aqui pedação, na verdade, né? Porque ficamos aqui um tempão falando, então o seu tempo que você cedeu para nós, para falar um pouquinho do seu trabalho, um pouquinho de você. Eu sempre gosto de trazer a pessoa, né? Porque tem uma pessoa por trás do profissional, então eu gosto de conectar com tudo um pouquinho. Então, muito obrigado por ter aberto a sua agenda, o seu tempo e também um pouquinho do seu trabalho para nós. Muito aprendizado, espero que tenha aí motivado muitas pessoas também. E aí eu só vou aqui me direcionar de novo para a câmera para agradecer também a todo mundo que acompanhou a gente até aqui nesse momento, que viu o nosso vídeo, viu a nossa conversa, viu o bate-papo, também tendo mais dúvidas, querendo mais informações sobre a própria Aqua, a gente sempre deixa aqui nos descritivos, nos textos, nos sites, links todos corretos, a gente coloca os links ali para quem quiser pegar a certificação que a gente falou, né? Então, de repente, ter a certificação ajuda muito, viu? Procurem certificação, porque estou eu procurando minhas certificações agora, então fica aqui a dica. Então, para todo mundo, muito obrigado mesmo, e qualquer coisa a gente vai se vendo nos outros vídeos, e é isso, um grande beijo e até mais. Boa, muito obrigado.